Bom dia, amados irmãos e irmãs. É com muita alegria que começamos mais um programa Católicos em Missão. Nós vamos continuar hoje a temática que começamos no último programa. Estamos vendo os mandamentos, né? Vamos refletir um pouco sobre cada mandamento. E aí, no programa passado, nós conversávamos sobre esses mandamentos, quando surgiram, qual deve ser o sentimento que temos no nosso coração para compreendermos bem o significado dos mandamentos, né? Os mandamentos foram entregues ao povo de Deus no deserto, depois deles terem sido libertados da escravidão no Egito. Então, o sentimento que devemos trazer no nosso coração é esse. O Deus que nos ama, nos liberta, e em gratidão pelo bem que Ele nos fez, pela libertação que Ele nos deu, nós vamos cumprir alguns mandamentos. Nós vimos também onde nós vamos encontrar os mandamentos na Bíblia. São dois textos principais. O primeiro, em Êxodo, no capítulo 20, nos versículos de 2 a 17. O segundo, em Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 6 a 21. Mas a fórmula que nós temos nesses dois textos são mandamentos maiores, mais bem explicados. Existe também a fórmula catequética, que foi usada já desde a época de Santo Agostinho, que é a que nós conhecemos, né? Que fala aqueles princípios que nós aprendemos na catequese. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, nem cobiçar as coisas alheias. Hoje nossa conversa, pelo menos nesse primeiro bloco, vai ser sobre esse primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. É interessante nós observarmos que dos 10 mandamentos, os 3 primeiros vão falar do nosso relacionamento com Deus e os 7 seguintes falarão do nosso relacionamento com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão e guardar domingos e festas de guarda está ligado diretamente ao relacionamento entre nós, fiéis, povo escolhido, e Deus que nos escolheu. Os outros mandamentos estão relacionados à nossa convivência com o nosso próximo. Diante disso, nós percebemos algo muito interessante que justamente vai nos ajudar a compreender aquilo que Jesus nos ensina, não é? Jesus, ao ser questionado em sua época sobre quais são os maiores mandamentos, ele resume toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou procurar vivenciar, viver cumprindo esses 3 mandamentos. Se eu amo o próximo, eu não vou pecar contra ele. Então, esses 7 mandamentos seguintes não farão parte da minha vida. Pois bem, o que implica, então, nesse amar a Deus sobre todas as coisas? E aí vai nos ajudar profundamente o nosso catecismo. Se você tem o catecismo na sua casa, depois você pode ler o texto. Nós estamos no capítulo 1 do título que fala sobre os mandamentos, né? É o artigo 2083. Né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma. Então é preciso nós amarmos a nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E isso implica em nós reconhecermos tudo aquilo que Deus fez por nós. O quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos quer bem, o quanto Deus faz de tudo para que nós, seu povo escolhido, tenhamos vida e vida abundante. Às vezes, nós duvidamos, né? Achamos por diversas circunstâncias que a vida nos impõe, muitas vezes situações que são consequência de nossas atitudes, nós achamos que Deus nos abandonou. Mas Deus não nos abandona jamais.
Deus nos ama sempre e cada vez mais. Por isso, então, é preciso nós reconhecermos essa predileção que Deus tem por cada um de nós. E falando disso, nesse adorar o Senhor seu Deus e só a Ele servir, nós vamos perceber que algumas virtudes vão nos ajudar profundamente. São elas a fé, a esperança e a caridade. Eu demonstro na prática ou na vida cotidiana que eu amo a Deus sobre todas as coisas a partir da minha fé, a partir da esperança que eu tenho e a partir da prática da caridade. Então, são questões que às vezes nos passam desapercebidas, contudo, é preciso que nós tenhamos uma atenção a essas situações. A fé. A fé é nós acreditarmos em Deus, que nos escolheu e que nos libertou de tudo aquilo que nos impede de segui-lo. Jesus é aquele que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E vida em abundância significa seguir a Jesus com todo o meu coração, com toda a minha força, com tudo aquilo que eu consigo. É eu acreditar nas suas palavras e deixar que esta palavra de Jesus transforme a nossa vida, transforme a nossa existência, né? A palavra de Deus deve nos transformar. Papa Bento XVI disse algo numa de suas exortações apostólicas que nos chama muita atenção. Na exortação Verbum Domini, a palavra de Deus não é um livro, é uma pessoa. Então, eu deixar que a palavra de Deus me transforme e deixar que a minha vida seja conduzida por esta palavra, significa eu acreditar em Jesus e, acreditando nele, acreditar em Deus e perceber o quanto Ele me ama e quer que eu seja feliz. É preciso, então, que nós sejamos homens e mulheres, pessoas de fé, que acreditam em Deus e que deixam que Ele nos conduza e que Ele nos transforme, né? Não podemos deixar que nada nem ninguém nos impeça de viver firmemente a nossa fé em Deus, a nossa crença nele, né? E crer em Deus implica testemunho. Eu tenho que vivenciar aquilo que eu acredito, buscar viver isso da melhor maneira possível. Uma outra prática que nós devemos ter, uma outra virtude que nós devemos buscar, é a virtude da esperança. Fé, esperança e caridade. Eu devo acreditar em Deus que me liberta e me faz segui-lo, tirando tudo aquilo que impede esse segmento da minha vida, e eu devo sempre esperar em Deus, né? Quando Deus se revela a nós, homens e mulheres, nós não podemos deixar de ouvir o seu chamado. Nós devemos sempre esperar em Deus, nós devemos sempre confiar nele, que quer o melhor para cada um de nós, né? Deus nos ama profundamente e quer o melhor para cada um de nós. É preciso, então, que nós devemos aprender a esperar em Deus. É ter confiança de que no momento certo o melhor vai acontecer conosco e com aqueles que nós amamos. O cristão deve ser uma pessoa, deve ser a pessoa da esperança. Aquele que acredita profundamente e que espera em Deus, que não nos abandona jamais, né? Nós devemos corresponder ao amor de Deus, agindo esperançosamente, esperando que Ele nos traga o que de melhor pode ser nos oferecido. Então, o cristão e a cristã é o homem da esperança, não é? A esperança é aguardar confiante a bênção, é o aguardar confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus. É também o temor de defender o amor de Deus em todas as circunstâncias, não é? Nós temos a esperança de que um dia nós veremos Deus face a face. Nós temos a esperança de que um dia todos nos encontraremos no céu. Nós temos a esperança de que Deus vai fazer sempre o melhor para nós. É preciso, então, nós termos fé, esperarmos em Deus
e confiarmos na sua palavra, naquilo que ele faz por cada um de nós sempre. O cristão deve ser também o homem da caridade, o amor, fé, esperança e caridade. Caridade é uma outra palavra para nós traduzirmos a palavra amor. Então, a fé, a crença, a esperança que nós temos nesse amor que Deus tem por cada um de nós, deve nos levar a ser sinal desse amor na vida das outras pessoas, né? Muitos ainda não conheceram o amor de Deus. Nós somos convidados, como batizados que somos, no mundo em que vivemos, a sermos sinal desse amor de Deus na vida das pessoas. Nós tivemos agora recentemente a canonização, né, da Madre Teresa de Calcutá, uma santa dos nossos dias, uma mulher que no meio de um povo tão sofrido foi sinal do amor de Deus para com aquelas pessoas, né? Nós conhecemos a história dela, com certeza vocês também já ouviram reportagens contando o que aquela mulher fazia em Calcutá, né? Ela acolhia aqueles que não tinham nada para dar-lhes uma morte digna, pelo menos quando não podia dar outras coisas, né? Então ela era sinal do amor de Deus para com aquelas pessoas, para os mais excluídos da sociedade. Ela acreditava no amor de Deus, ela tinha fé em Deus, ela tinha esperança em Deus, ela tinha certeza do amor de Deus, e isso fazia com que ela fosse sinal do amor de Deus na vida daquelas pessoas, né? Nós devemos, então, também procurarmos a cada dia experimentar esse amor de Deus para conosco e sermos sinal desse amor de Deus na vida das outras pessoas. Quando nós temos fé, quando nós esperamos em Deus e quando nós o amamos e amamos também as outras pessoas, sendo sinal desse amor de Deus na vida delas, nós estamos adorando a Deus e só a Ele prestando culto, né? É assim que fala o versículo bíblico lá do Antigo Testamento que nos convida a pensar sobre esse amar a Deus sobre todas as coisas. Irmãos e irmãs, estamos conversando sobre o amar a Deus sobre todas as coisas, sobre os parágrafos, né? 2050 e seguintes do Catecismo, que vão nos ajudar a perceber como nós podemos amar a Deus, né? E existem, então, além de nós termos fé, esperança e caridade, né, em Deus, esperarmos nele, amarmos a Ele, percebermos o amor que Ele tem por nós, nós somos convidados a só a Deus prestar culto, né? Então, esses atos de fé, esperança e caridade nos ajudam a vivenciar o primeiro mandamento, mas é preciso que nós tenhamos também outras atitudes, né? Como, por exemplo, a vida de oração. Nós devemos perceber que a fé, a esperança e a caridade se cumprem à medida que nós rezamos, que nós nos colocamos diante de Deus com as nossas dificuldades, com os nossos pedidos, mas também com os nossos agradecimentos, né? Preciso nós agradecermos a Deus sempre. Depois, uma outra prática muito comum na nossa igreja são os sacrifícios. Nós nos unimos a Deus diante dos sacrifícios, mas sacrifícios que nos ajudam a vivenciar melhor a nossa fé, a percebermos que nós somos donos de si, que nós comandamos a nossa vida, né? Então nós podemos fazer pequenos sacrifícios no dia a dia, né? Que são os jejuns, o jejum de não comer carne, como em algum dia da semana, como é muito comum no meio de nós. Mas existem outros sacrifícios que nós podemos fazer, né? Hoje em dia, ficar um dia sem mexer no celular, sem ver televisão, almoçando em família, conversando menos, são sacrifícios que nós vamos fazer que vão nos ajudar nesse processo de nos aproximarmos de Deus, né? Existem também as promessas e os votos, né? Então, quando nós celebramos sacramentos, nós fazemos promessa. O padre, quando vai ser ordenado, faz muitas promessas à igreja através do bispo. No casamento, o marido e a mulher fazem promessas. Noutros sacramentos, nós nos comprometemos. E é comum também no nosso meio esses votos, né? A gente de ir rezar o terço, fazer uma caminhada penitencial em algum santuário
e assim por diante. Disso tudo é importante que nós tenhamos consciência que isso deve ser um ato de devoção, né? E não uma troca. Eu vou fazer esse voto, eu vou cumprir essa promessa na certeza do amor de Deus e não esperando ganhar nada em troca daquilo que eu prometi. Porque Deus nos ama e com certeza Ele quer o melhor para cada um de nós, né? É preciso nós termos consciência disso, né? E aí, nós vamos amar a Deus também quando nós amamos a Deus também sobre todas as coisas, a partir do momento que nós percebemos o nosso dever social, o nosso dever de, como homens e mulheres religiosos, de transformarmos o ambiente em que nós estamos. Aí eu me lembro daquilo que Jesus nos fala no Evangelho, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, mas Jesus fala no Evangelho também que nós devemos ser luz do mundo. Então eu consigo demonstrar o meu amor a Deus quando eu sou luz do mundo, né? E aí é preciso nós termos cuidado diante aí de tantas superstições, adivinhação, magia, ateísmo, agnosticismo que estão aí no nosso meio. Então isso tudo, a nossa fé não acredita nisso, né? A nossa fé não pode nos deixar esperar nessas outras coisas que são muito menores do que Deus. Então eu tenho que me afastar disso, porque se eu acredito em Deus, nada é maior do que Ele, né? São Paulo nos fala na carta aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nem ninguém. Então eu tenho que ter o cuidado de evitar essas superstições e outras práticas de ocultismo, etc. E tenho que me focar na palavra, tenho que me focar nos sacramentos, que são sinais visíveis do Deus invisível no meio de nós. E assim eu vou prestar culto a Ele, só a Ele eu vou amar, né? A todos vocês o nosso abraço e a nossa bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Senhora das dores, a Senhora da piedade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos sempre um bom dia, tenhamos todos um bom dia, fiquemos sempre com Deus e na paz.